Meio-campo, acho que não tem dúvida. Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Interrogação e BH. Interrogação aí, tem um monte de gente que pode entrar nessa interrogação aí, hein? Ou, de repente, até o BH não jogar, entrar uma outra dupla. O que você acha, Rafael Rabelo? É um rival que é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, o rival que ganhou do Flamengo os 2 jogos do último Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Sendo que um deles foi 4-1. Então, Isso. o torcedor do Flamengo ele tá meio aqui, ó, meio entalado. Então, o torcedor do Flamengo tá doido para dar ir às forras, né? Agora, tem muita opção, né, Rafael? Porque você tem Luiz Araújo, você tem Gonçalo Plata, você tem o Juninho. Aliás, o que falar do Juninho, hein? Nesse jogo no Maracanã e no jogo lá do último sábado em Volta Redonda. Qual é a sua avaliação dele? Alcaraz não se encaixa no modelo de jogo. Juninho veio por quê? Porque ele tem as características que o Felipe Luiz considera que possam ajudar o time do Flamengo e ele pode se encaixar no modelo de jogo do Flamengo. Então é isso aí, galera. Amanhã tem Flamengo e Botafogo na final da Supercopa do Brasil. O jornalista João Guilherme analisou a provável escalação do Mengão e deu a sua opinião a respeito de quem é favorito. Na sua opinião, quem vai ser campeão? Já chega, participa e deixa o seu palpite do jogo nos comentários. Vamos aqui reagir ao canal de João Guilherme, a quem deixamos aqui os créditos na descrição. Portanto, tudo sobre Flamengo e Botafogo agora. O Flamengo, olha aí. Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, de repente o Danilo estreia ou não, provavelmente não, mas pode ser, tá lá. E Alexandro. Meio-campo, acho que não tem dúvida. Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Interrogação e BH. Interrogação aí, tem um monte de gente que pode entrar nessa interrogação aí, hein? Ou, de repente, até o BH não jogar, entrar uma outra dupla. O que você acha, Rafael Rabelo? Eu acho que ele vai de Michael. Eu acho que ele vai repetir o time que jogou contra o Volta Redonda, colocando o Arrascaeta. Acho que o Danilo não joga. Acho que o Danilo está muito tempo parado para começar a entrar num jogo de caráter decisivo. E sim, o jogo tem caráter decisivo, a gente precisa falar sobre isso também, porque a Supercopa, obviamente, que não tem a mesma importância de Copa do Brasil, de, sei lá, de Copa. É um torneio de é uma taça que é disputada em um jogo. Então, assim, mas assim, é contra o rival, né, gente? E isso traz um molho especial para o jogo. É um rival que é o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Libertadores, o rival que ganhou do Flamengo os 2 jogos do último Campeonato Brasileiro, né? Exatamente. Sendo que um deles foi 4-1. Então, Isso. o torcedor do Flamengo ele tá meio aqui, ó, meio entalado. Então, o torcedor do Flamengo tá doido para ir às forras, né? Então, assim, eu tendo a acreditar que o Felipe não vá botar o Danilo até por conta disso, né? Porque não dá para colocar, por mais que o jogador seja qualificado, é uma ótima contratação, ele tá parado desde a última partida dele foi 14 de dezembro. Então ele tá numa outra rotação, aí tá num outro ritmo. Então acho que ele vai com esse time aí que tá na tela, com o Michael, que foi o time que eu acho que ele escalou contra o Volta Redonda, esse time, sem o Arrascaeta, porque o Arrascaeta estava sendo preparado para essa partida de amanhã, para treinar esse time. Ele escalou esse time contra o Volta Redonda para treinar esse time, para botar esses caras para jogar, para entender ali as dinâmicas e tudo mais, para corrigir o que eventualmente tiver de errado, para reforçar o que está dando certo. Acho que o jogo do domingo passado, do sábado passado contra o Volta Redonda, foi um treino para o jogo de amanhã. Perfeitamente. Então, na visão do Rafael, o Michael deve ser o cara para jogar ali. Agora, tem muita opção, né, Rafael? Porque você tem Luiz Araújo, você tem Gonçalo Plata, você tem o Juninho. Aliás, o que falar do Juninho, hein? Nesse jogo no Maracanã e no jogo lá do último sábado em Volta Redonda. Qual é a sua avaliação dele? Eu acho que tem que ter um pouquinho de paciência. Eu acho que ele mostrou um pouquinho já do que ele pode apresentar nessas principais características. A gente já viu um pouquinho lá do famoso facão, né? Tanto se falou do facão, do Juninho. De fato, ele é um jogador que ataca bem o espaço, que tem essa capacidade de fazer o famoso facão lá, que o Gabriel Barbosa fazia tanto lá nos tempos bons. E
E mostrou muita capacidade também de pressionar, de saltar pressão, de roubar a bola dos defensores. Né? Ele fez isso algumas vezes, até no jogo agora contra o Sampaio, né? Lá no Maracanã, na quinta-feira. Ele fez isso algumas vezes. Conseguiu subir, conseguiu saltar pressão, conseguiu roubar a bola. Até o gol que foi anulado, que a bola saiu por um pouquinho, né? Aquela foi uma excelente jogada dele, hein? Foi uma excelente jogada que começa com uma roubada de bola. Então, acho que tem que ter um pouquinho de paciência, porque ele está se adaptando. Ele não esteve com os outros jogadores na pré-temporada, é importante lembrar disso. Então, ele não bebeu ali. Como é que foi que o Felipe falou, João? Não bebeu da fonte do conteúdo tático. O Felipe usou uma palavra bonita ali. Teve uma coletiva que ele falou ali, um negócio que foi bonito pra caramba, não me lembro. Ele é diferente, mas foi isso aí mesmo, foi isso aí. Foi um negócio assim, então o Juninho não bebeu da água dessa fonte, desse conteúdo tático aí do Felipe na pré-temporada. É importante a gente falar sobre isso. Né? Tá voltando ao futebol brasileiro depois de muitos anos. Infelizmente, já tem gente na torcida que tá falando que o cara é bagre, até porque ainda tem até a brincadeira com o ex-time dele, então a galera já faz logo a relação lá com o cara bagre e tudo mais. Acho que tem que ter um pouco de paciência. Acho que ele pode ajudar bastante, cara. Acho que ele vai ser um cara útil, sim, e eu tenho uma ideia de que ele pode contribuir e pode ser importante, sim. A gente pode fazer um paralelo aí entre Juninho e Alcaraz, né? Porque o torcedor, muitas vezes aqui no Brasil, ele se acostuma com contratações baseadas no nome. O cara tem nome, o cara é famoso, o cara já fez isso no futebol, e não está acostumado com contratações por característica, por opções táticas do treinador. Alcaraz não se encaixa no modelo de jogo. Juninho veio por quê? Porque ele tem as características que o Felipe Luiz considera que possam ajudar o time do Flamengo, e ele pode se encaixar no modelo de jogo do Flamengo. Agora, por aquela sua análise anterior, né, o Wesley e Alexandro podem ser dois caras importantíssimos no jogo de amanhã, né? Podem, e por conta dessa questão, né, do espaço às costas dos laterais do Botafogo, que pode ficar ali oferecido ao Flamengo. Os pontas também podem ser importantes, né? O Flamengo também pode gerar um espaço ali com o próprio Michael. O BH também, às vezes, pode cair por ali. E a sua observação é muito interessante, João, porque na última entrevista o Felipe fala sobre isso, né? Ele fala, olha, eu gosto que meus laterais passem, né? Então, assim, ele fala isso explicitamente. Então, assim, a gente vê muitas vezes o Flamengo com os dois laterais atacando ao mesmo tempo, isso desde o primeiro jogo do Felipe, né? Que, inclusive, o primeiro jogo do Felipe, quem fez o gol da vitória sobre o Corinthians foi o Alexandre, né? Exato. Não à toa foi o Alexandre. A gente vê, em alguns momentos, os dois laterais muito avançados no terreno de jogo. O Felipe quer isso. Então, pode sim haver uma vantagem aí para os laterais, especialmente para o Wesley, né, que é um cara que ataca mais, que tem mais essa força para atacar ali, atacar espaço, tem muita leitura e velocidade, né? Então, pode ser um jogo também interessante para o Wesley, cara. Agora, Rafael, canal Falando de Tática, do Rafael Rabelo. Você tem interesse por tática, ver o outro lado do jogo, quais são as estratégias? Vai lá, se inscreva no canal Falando de Tática, vire membro também lá do canal, dê aquela moral, porque o conteúdo é muito bacana. Eu já sou inscrito, né? E aproveite também e se inscreva aqui no canal Fala João Guilherme, deixe seu like para a gente sempre que a gente estiver no ar. Uma curiosidade, Rafael Rabelo. Eu falei aqui as muitas opções que o time do Flamengo tem ali para o ataque, né? Qual é a característica que o Michael tem para, na sua opinião, ele ganhar essa disputa aí para estar ao lado do BH amanhã no início de jogo no ataque do Flamengo? Eu estou pensando aqui, João, pode ser que apareça o Cebolinha também, né? Mas é que o Cebolinha também ficou muito... Porque... o fato dele ter colocado para jogar um tempo já indica que ele tem planos para o Cebolinha, né? Exato. Pode ser que, de repente, ele inicie com o Michael e use o Cebolinha na segunda etapa. Na segunda etapa. Mas jogador por jogador, se você me perguntar, jogador por jogador, ali, se for uma cartinha do FIFA ali, né? A notinha final, o overall, eu diria que eu acho o Cebolinha mais jogador que o Michael, tá?
Sim. Só que o Cebolinha vem de uma inatividade muito grande, né, cara? De uma lesão seríssima, né? Que é tendão de Aquiles, que é uma lesão complicada. Ele até se apresentou bem lá contra o Sampaio Corrêa, né? Mas Sampaio Corrêa é uma coisa, Botafogo é outra, né? Então, assim, eu acredito que ele vai colocar o Michael porque está mais pronto fisicamente, com mais ritmo, né? E isso pode fazer diferença. De repente a gente vê o Michael, o Cebolinha no segundo tempo, e de repente a gente vê o Juninho no segundo tempo com o BH indo para a ponta. Também é uma outra possibilidade, né? A princípio, João, e como que está aqui no chat, eu não acredito no Felipe colocando um canhoto por ali, né? Acho que ele vai preferir um cara de, como a gente fala, de pé trocado, né? Ou seja, o destro do lado esquerdo, né? Ele tende a preferir os caras sempre de pé trocado. Então ele vai usar o Gerson do lado direito, vai usar o Luiz Araújo, vai usar o Plata, e do lado esquerdo ele vai usar os destros, né? O Michael, o Cebolinha, o BH. Pode ser que ele pinte com uma surpresa? Pode ser, porque o Felipe também é cheio dessas surpresas também. Ele, de repente, ele surge com uma novidade dessa e, por exemplo, surge com o Luiz Araújo ali para fazer um jogo de mais profundidade, né? Para ter um jogo mais de linha de fundo, para de repente... Jogou muito bem contra o Sampaio Corrêa, hein, rapaz? O Luiz Araújo, cara, ele é um daqueles casos, né, João, que apanhou bastante da torcida por um bom tempo, ganhou o rótulo de bagre, de pontinha, na verdade, no caso dele, não, pontinha burra. E o Luiz Araújo, para mim, mostrou assim, desde o início, para mim, estava bem claro, desde o início, que ele ia ser um jogador útil, que ele é um jogador, eu diria, João, que ele é eficiente, cara. Assim, para mim, a palavra eficiente, eficaz, define muito o Luiz Araújo. Além, é claro, de um jogador que tem uma entrega absurda, né? Isso também, a mim, me cativa muito. E eu acho que é um jogador que a torcida do Flamengo tem a obrigação de gostar, porque o rubro-negro sempre gostou de jogador que se entrega. Isso é uma coisa histórica no clube de regata do Flamengo. Então, acho que até por uma questão cultural e histórica do clube, o torcedor tem a obrigação de gostar do Luiz Araújo, porque a entrega dele para marcar, para correr para trás, para desarmar, para dar carrinho, é um negócio comovente, João. Eu, pelo menos, acho assim, comovente. E, além disso, ele decide jogos, né, na bola parada, né? Porque o que esse rapaz bate bem na bola em escanteio e falta lateral é um negócio que é impressionante, cara. Né? É impressionante. Os últimos jogos, os 2 gols do Flamengo, vieram exatamente de passes dele, um de bola parada e a outra jogada em movimento, que ele cruzou para Alcaraz fazer o gol e se despedir do Flamengo. Realmente o Luiz Araújo é um jogador muito interessante e cada vez mais vem evoluindo. Agora, olha aqui, ó. Rapaz. Então é isso aí, galera. Já chega, participa aqui do nosso vídeo, deixa sua opinião nos comentários, créditos do canal Fala João Guilherme aí na descrição para todo mundo acompanhar o seu excelente trabalho, João Guilherme, que diariamente traz conteúdos, principalmente do nosso Flamengo. Então, vamos acompanhar o seu trabalho e deixar o like em todos os seus vídeos para assim ajudar em seu crescimento. O link vai ficar aí na descrição. Amanhã tem Flamengo e Botafogo, final da Supercopa do Brasil. O primeiro grande duelo do Flamengo na temporada e, é claro, a real possibilidade de já iniciar a temporada com um título. E isso é de suma importância, principalmente para os jogadores, que, se conquistarem a Supercopa do Brasil, ganharão mais confiança para o restante da temporada. Lembramos que Felipe Luiz iniciou seu trabalho junto ao Flamengo no final do ano passado, depois de uma fase horrível no comando. Quem estava era Tite. Felipe Luiz, então, foi promovido como o treinador principal para terminar a temporada e, pasmem, conseguiu conquistar a Copa do Brasil. Ou seja, já mostrou qualidade daquilo que Tite em um ano não conseguiu. Então, Felipe Luiz tem mais uma chance aí de ser campeão. Foi campeão da Copa do Brasil, conquistou um título que muitos não acreditavam, principalmente porque a equipe vinha muito mal na temporada, e agora tem essa possibilidade de conquistar o seu segundo título como treinador do Flamengo na equipe principal. Alguns comentários a respeito da equipe titular do Flamengo. Danilo, que foi apresentado recentemente como novo reforço do Flamengo, já tem o seu nome no bid e pode sim estrear com a camisa do Flamengo, participando deste grande
confronto. É claro que devido ele não ter ritmo de jogo, até porque sua última partida foi em dezembro, com certeza ele começará o jogo no banco de reservas. E penso eu que dificilmente ele vai atuar, até porque o Flamengo tem outros laterais aí melhor condicionados fisicamente para participar desse grande duelo. Mas Danilo vai para a partida, vai ser relacionado e, se precisar, é claro, ele vai estar disponível. Então, Rossi, Wesley, Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Bruno Henrique, e muitos se falam que pode ser tanto Michael como também Cebolinha, esse último homem de frente, ou até mesmo Juninho, que foi contratado recentemente para ser o centroavante titular do Flamengo devido à lesão de Pedro. Só que Juninho teve apenas também uma partida. Então, qual será a ideia de Felipe Luiz? Colocar um jogador realmente na sua posição, que é Juninho de centroavante, ou vir com aquela formação que o Flamengo terminou a temporada passada, com 2 homens abertos, com Bruno Henrique jogando de falso 9, enfim, são muitas possibilidades que só Felipe Luiz terá a resposta. Esperamos que o Flamengo continue evoluindo, o Flamengo tem um padrão de jogo formado, independente de ser uma equipe titular ou reserva, já demonstrou que Felipe Luiz vai implementar esse sistema de jogo em todas as categorias do nosso Mengão. Então, vamos torcer que amanhã os jogadores estejam em um dia iluminado e o Flamengo consiga o seu primeiro título da temporada. Penso eu que ele vai escolher ou Michael ou Cebolinha, Michael, que já tem um condicionamento físico mais preparado, Cebolinha vem voltando de lesão, participou apenas do último confronto do nosso Mengão, então fica à disposição no banco de reservas. Na sua opinião, qual seria a escalação mais provável que o Flamengo tem que colocar contra o Botafogo amanhã? Participa do nosso vídeo, deixe a sua opinião nos comentários.